Paz e graça, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Nós estaremos meditando, estudando, compartilhando a palavra de Deus. A palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta. E nós te convidamos a você ficar conosco até o final, pois nós estaremos meditando na palavra de Deus. Nós vamos estar usando duas Bíblias hoje, né? Bíblia conhecida de todos nós. Essa aqui é a Bíblia em ordem cronológica. É interessante você tê-la na sua biblioteca. E essa aqui é a Bíblia explicada versículo por versículo. Também é uma Bíblia muito interessante. É Bíblia de estudo do expositor. E são duas traduções diferentes, não é? E essa aqui é a nova versão internacional. E essa Bíblia aqui de estudo, ela vai trazer explicação de versículo por versículo, não é? E você vai me acompanhar aqui para você estar também nos ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Só de você estar aí conosco, nos acompanhando, assistindo, ouvindo, você já faz parte dos propagadores da palavra de Deus. Não é? Porque às vezes as pessoas gostam de assistir, de ver vídeos de piadinha, talvez até vídeos pornográficos, e vai entristecer o coração de Deus, e você vai ser uma pessoa que vai viver no pecado, na promiscuidade, e Deus não quer isso para você. Então você que queira crescer no conhecimento, nós vamos estar dentro da medida do possível explicando aqui esse versículo da palavra de Deus, versículo por versículo, e hoje nós vamos estar falando no livro de Amós, no capítulo 3, tá certo? Amós é chamado o profeta menor. Por quê? Porque escreveu menos livros, menos cartas, não é? E esse livro ele foi escrito 787 anos antes de Cristo. Então veja bem que interessante. E aqui está a Bíblia cronológica, né? Como eu já disse no início, esta Bíblia aqui, que é a Bíblia normal que nós usamos, ela não está na ordem cronológica. Não sei se você consegue compreender o que eu quero te passar, tá certo? Nova versão internacional, essa Bíblia aqui. Essa é a linguagem. Aí essa aqui é a contemporânea, tá certo? Então, o primeiro versículo diz assim, vou estar lendo aqui na Bíblia cronológica. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda a sua família que tirei do Egito. Então, quando Deus fala isso, a gente entende que depois de ter tratado com várias nações que habitaram perto da terra prometida, Deus agora trata com toda a família de Israel, redimida da terra do Egito. Então essa família só ele reconheceu como conhecida dele. Então por esse motivo ele o castigaria por suas iniquidades. Aí alguém fala assim, mas Deus não castiga ninguém. Qual o pai que não castiga um filho? Qual o pai que não corrige o filho? Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então você precisa entender isso. Deus te ama, mas quando você erra, há necessidade do tratamento, da correção de Deus para comigo e para com você. Aí o versículo 2 diz assim, a vós somente tenho conhecido dentre todas as famílias da terra. Portanto, vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Não é? Igual nós estamos gravando esse vídeo aqui, e às vezes as pessoas colocam músicas profanas que não agrada o coração de Deus. Às vezes você vai até ouvir isso e até nos perdoa, porque não é esse o nosso objetivo. Mas como nós ainda não temos um estúdio totalmente profissional, com acústica, às vezes a gente fica sujeito a isso. Mas o importante é que a palavra de Deus está sendo propagada. Diz o versículo 2, a vós somente tenho conhecido dentre todas as famílias da terra, portanto vos castigarei. Como que as pessoas falam que Deus não castiga ninguém? Se Ele é nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Aí a gente entende aqui nos versículos o seguinte, que todas as nações do mundo, só Israel pertencia ao Senhor. Então a vós somente tenho conhecido, significa amado, conhecido e escolhido.
Então, portanto, vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Então, significa que eles não devem ser presunçosos, não é? Exigindo privilégios. Então, sua retenção do favor de Deus dependia da obediência à sua palavra. Então, por terem sido posto mais perto de Deus, seria maior a culpabilidade se eles desobedecessem a Deus, não é? Versículo 3: andarão dois juntos, porventura, se não estiverem de comum acordo? Eis a questão. Mas a explicação desse versículo é a seguinte: o companheirismo com Deus só pode ser desfrutado sobre a base da separação do mal, ou das coisas do mal. Não tem como você servir a Deus e servir ao mundo. Você servir a Deus e viver na prática do pecado. Como andarão dois juntos, porventura, se não estiverem de acordo? Deus não vai estar de acordo com você. Então você tem que escolher, tá certo? Versículo 4: rugirá o leão na selva sem haver presa? Dará o leãozinho o seu rugido desde o seu covil, se não tiver capturado? O que Deus, através do Espírito Santo, quer nos falar com esse versículo? Como o leão ruge quando achou a sua presa, Deus, portanto, faz com que o profeta fale a sua voz, porque ele está disposto a executar a vingança. Essa é a explicação do versículo 4. Versículo 5: cairá a ave em laço sobre a terra, sem haver armadilha? Levantar-se-á o laço da terra, se não tiver apanhado alguma coisa? O que nós podemos entender aqui desse versículo 5? O sentido é: a ave é apanhada porque está muito perto da armadilha. Então a armadilha que o pecador se alista por si mesmo é o pecado. Ele se aproxima do pecado. O pecado é uma armadilha, não é? E o homem se aproxima do pecado. Então essa é a exortação de Deus para todos nós através do versículo 5. Versículo 6: será tocada a trombeta na cidade sem se alvoroçar o povo? Haverá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Vamos entender esse versículo, parece complexo, não é? Dois grandes princípios. Um deles é a lei, o outro a graça, não é? Então aparece nos versículos 6 e versículo 8. Primeiro, Deus julgará o mal. Segundo, ele acautela aqueles a quem ele está por julgar. Então há sempre justa causa quando ele, Deus, tem que julgar o mal. Mas o amor intervém com a sua advertência. Ok? Entenderam o versículo 6? Agora vamos para o versículo 7. Porque não fará coisa alguma o Senhor Deus sem que revele o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós entendemos aqui que, por conseguinte, esta é a graça da qual se falta aqui. O Senhor acautela aqueles a quem ele está por julgar, né? Então isso feito para provocar o arrependimento. E se isso for possível, o julgamento será detido, né? Porque Deus sempre, quando vai fazer alguma coisa, ele usa um crente, um cristão que está na presença dele para falar para as pessoas. Às vezes essa pessoa é criticada, até nas redes sociais, porque Deus dá uma ordem, dá uma mensagem, ele fala e aquela pessoa é criticada. Porque Deus não faz nada sem antes ele avisar os profetas, para os profetas avisar o que Deus vai fazer na terra, né? Tudo que está acontecendo já foi anunciado através dos profetas, através da Bíblia Sagrada. Então o versículo 8 diz: se o leão rugir, quem não temerá? Se fala Deus, o Senhor, quem não profetizará? Então nós entendemos, o sentido é: como o rugido do leão causa temor, do mesmo modo, quando o Senhor fala, o profeta deve ficar temoroso se não profetizar. Então o que Deus mandar você falar, você tem que falar. Doa quem doer, não é? Porque é uma ordem de Deus. Então, se você está vendo o que está acontecendo aí no mundo, os pecados, então você tem que avisar, tem que repreender, tem que exortar.
né? O versículo 9 vai falar dos pecados de Israel. Então veja bem, proclamei isso nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei, reuni-vos sobre os montes de Samaria, e vede que há muitas opressões no meio dela, e as violências cometidas dentro dela. Nós entendemos aqui que os filisteus, os egípcios, né, são convidados a considerar as grandes violências e opressões no meio de Samaria. Samaria, no caso ali, Israel, né, e reconhecer a justiça de Deus ao enviar. Então este princípio aparece frequentemente nas Sagradas Escrituras. Os ímpios muitas vezes são os juízes justos do povo que professam a Deus, não é? Então, repetindo a explicação, os ímpios muitas vezes são os juízes justos do povo que professam a Deus. Então a implicação era uma desgraça eterna de Israel, que tinham fatos em suas cidades, os quais os mesmos pagãos condenariam, né? Então às vezes tem coisa que o cristão faz que até quem não acredita em Deus condena. Vocês já observaram isso? Até os ateus condenam. Mas que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós possamos estarmos firmes na presença do Senhor, com a nossa vida pautada nas Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Versículo 10. E não sabiam fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourando violência e despojos em seus palácios. Então nós entendemos aqui no versículo 10 que persistir no mal da cabeça e o amor ao dinheiro modifica a consciência moral. Vocês já observaram isso? O mal está na cabeça, né? A pessoa só pensa no mal, né? E o amor ao dinheiro, só pensa nisso, mas esquece Deus. A Bíblia fala, buscai primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Será que nós estamos fazendo isso? Né? Será que você está congregando, você está indo na igreja, você está estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada? Né? Então fica essa pergunta aí para você. Então versículo 11, o cativeiro pela Assíria. Versículo 11, portanto o Senhor Deus tem dito assim, um inimigo virá por todos os lados da terra e derrubará a sua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Então nós entendemos aqui no versículo 11, um inimigo virá, ao menos neste caso, refere-se a Senaqueribe, não é? O rei assírio. Então ele esvaziaria os palácios em Israel, cheios com os despojos roubados dos pobres. Será que é mera coincidência o que nós estamos vendo hoje no mundo? Será que tem alguma coisa a ver com Senaqueribe? Mas vamos para o versículo 12. Assim diz o Senhor, da mesma maneira que o pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou a ponta de uma orelha, assim escaparão os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de uma cama, em Damasco, num leito. Então nós entendemos aqui, no versículo 12, que tão minucioso será a ação de Senaqueribe, que o pouco do povo que ficou vivo seriam somente comparáveis a uma ponta de uma orelha, de uma ovelha tirada da boca de um leão, para provar ao dono, né, que a ovelha fora morta. Então em Samaria, no canto de uma cama, e em Damasco, num leito, denota os ricos, luxuosos, mas Israel constataria que tais riqueza não os salvaria. Então Israel foi necessário chegar a essa conclusão, né, que a sua luxúria, o seu dinheiro, seus ouros, suas pratas, não o salvariam. E como de fato não salva. O que salva é uma vida reta na presença do Senhor. Versículo 13. Ouçam e protestem contra a casa de Jacó, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Então vamos para a explicação desse versículo 13. Aos insultos e negação desses indivíduos em Samaria, Amós afirma,
e com razão, que as suas palavras são na realidade as palavras do Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então Amós aqui estava dizendo que ele não estava falando dele mesmo, ele apenas estava sendo um porta-voz de Deus naquele momento. Versículo 14, que no dia que eu castigar as rebeliões de Israel, castigarei também os altares de Betel, e serão cortadas as pontas do altar e cairão por terra. Veja bem, aqui no versículo 14, a palavra altares é plural de magnitude, para o grande altar erguido em Betel por Jeroboão I, para o culto ao bezerro de ouro. E serão cortados as pontas do altar e cairão por terra. Então refere-se ao altar do bezerro de ouro. As pontas representavam o mais sagrado deste altar pagão. A predição é que quando o juízo vier, essas pontas serão cortadas, o que significa a rejeição de Deus por este altar feito pelo homem como expiação pelo pecado. Que todos saibam, você que está nos vendo, nos ouvindo, que você fique sabendo, assim como nesta predição, as pontas de todo altar feito pelo homem, que tenta tomar o lugar de Deus, o lugar do Calvário, por último será cortado e cairá por terra. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não aceita ninguém usurpar do seu trono. Essa é a verdade. Versículo 15, o último versículo. Nós vamos ler aqui na Bíblia cronológica, a tradução da Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus: derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão, as casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Então, o que nós entendemos nesse último versículo? Essa passagem fala, obviamente, da prosperidade de Samaria, onde o luxo, a folga e comodidade, entre outras coisas, tinha debilitado toda a força espiritual do povo de Deus. Eles trocaram as coisas, por causa da luxúria, do dinheiro, do poder, então trocaram as coisas espirituais pelas materiais. Então a frase aqui, veja bem, e as grandes casas serão arruinadas, diz o Senhor, refere-se a toda casa neste mundo que está construída sobre areia. Por último, cairá. Nós podemos comparar, quando você for meditar no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 22, 26. Casa construída na areia. Tá certo? Então, muito interessante, a nossa vida espiritual está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento eu oro por essa pessoa que está me vendo ou ouvindo. Que ela seja impactada pela Tua palavra, que ela seja curada, liberta, abençoada. Meu Deus, eu repreendo todo o mal, toda opressão, toda depressão, toda ansiedade, toda tristeza, todo rancor. Em nome de Jesus, que essa pessoa seja abençoada em Cristo Jesus. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando e te guardando para todo sempre. Tá certo? Um grande abraço.